Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem mais uma aula aí para a gente falar sobre bactérias. Então vamos falar um pouquinho desse assunto. É um assunto importante, né? Vamos falar das características e estruturas de bactérias, tá bom? Lembrando que as bactérias elas estão distribuídas, né, na classificação dentro de um reino que antigamente era o reino Monera, tá? E hoje esse reino está dividido, né? Porque a gente teve uma divisão de domínios e hoje a gente tem, né, o reino Monera foi dividido. A gente tem um reino que é o reino Archaea, que pertence ao domínio Archaea, e a gente tem o domínio Bactéria, que pertence ao reino Bactéria, tá bom, pessoal? Só são atualizações sobre essas classificações que a gente já comentou, mas a gente vai falar essencialmente das estruturas de bactérias e sua importância, ok? Bom, começando então, aqui a gente traz uma imagem, né, de algumas bactérias, alguns desenhos, né, que estão colocados. Existem muitas variedades, muitas formas de bactérias, inclusive alguns tabus sobre as bactérias, né, que elas são más, que elas são destroyers, causadoras de doenças. Ai meu Deus, uma bactéria, socorro, né? Então a gente tem algumas questões sobre isso aí. A gente vai diminuir um pouco essa problemática aqui agora. Lógico que a gente vai falar sobre doenças causadas por bactérias, né, na nossa próxima aula, mas hoje a gente vai falar das bactérias, inclusive algumas são amigas, bactérias boas, tá bom? Ok, continuando então, é o seguinte, a gente sabe que bactérias são seres vivos procariontes. Procariontes, não esqueça, nunca esqueça. Se existem seres vivos procariontes, são somente as bactérias. Nenhuma outra célula, nenhum outro organismo vivo são procariontes. Somente as bactérias. Ok? Não esqueça, não interessa o que o exercício, o que a ideia, o que for, qualquer coisa que for importante, né, que colocar para você num exercício, num título, não interessa, somente bactérias são procariontes. E esse é o nosso alvo, estudar os seres vivos que têm essa estrutura celular. Por isso que a gente tem um reino especial para elas. Então tem o reino das bactérias, tá? As células vivas que são procariontes, elas têm características. Quais são essas características, né? Vocês já devem saber. Primeiro, ela não tem núcleo. Cadê o núcleo? Não tem núcleo. Olha, a gente não acha núcleo nessa célula, tá bom? Não tem carioteca, não tem cariomembrana, não tem material genético envolvido. É uma bagunça só, tá tudo misturado aqui no citoplasma, tá bom? Outra coisa, não tem organelas membranosas, não tem mitocôndria, não tem cloroplasto, não tem retículo, não tem lisossomo, não tem complexo de Golgi, não tem, certo? Não tem centríolo, mesmo que não é membranoso também não tem, tá bom? A única organela citoplasmática que a gente acha nos procariontes são ribossomos. E uma característica importante que a gente vai falar lá na frente é que as bactérias apresentam uma estrutura genética em forma circular chamada de plasmídio, tá bom? O plasmídio, que é muito usado aí nas técnicas novas de DNA recombinante, na transgenia, né? Isso é significante, então plasmídio, tá bom? No mais, as células apresentam algumas estruturas que a gente vai falar, né, diferenciadas, parecem uns pelinhos, uns cílios, tem um flagelo aqui que é um rabicho, né, tem uma parede, então a gente vai falar um pouquinho da estrutura de uma bactéria, tá bom? Vamos lá. Por definição, bactérias são organismos unicelulares, obrigatoriamente. Todas as bactérias são unicelulares. São procariontes, que podem ser encontrados na forma isolada, então sozinha, uma única bactéria igual essa aqui, olha aqui, ó, né? Solidão, minha filha, né? Olha aqui, ó, né? Sozinha, tá? E a gente também vai encontrar em forma de colônias, ou seja, amontoadas umas em cima das outras, como essas aqui, fazendo a rave, a galera louca aqui, todo mundo junto, certo? Então, a gente encontra dessa forma. A gente vê nas formas laboratoriais em forma de colônia porque induziu que fosse encontrado assim, para identificar que tipo de bactéria que é, tá bom? São micro-organismos sem o núcleo, então as anucleadas, tá bom? E possuem uma única organela, que é o ribossomo. O que o ribossomo faz, gente? Para que serve essa organela? Quem lembra aí? Quem lembra para que serve essa organela?
Essa organela serve para a síntese de proteínas, tá bom? Então não esqueça isso, tá? A função de organela é sempre importante. Ok? Progredindo aqui. As bactérias apresentam um único cromossomo circular. Então deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó. Que cor vocês querem? Que cor? Fala aí, que cor? Vamos de azul, vai, azul. Então olha aqui, ó. No interior da célula, ó, vocês veem aqui bem enroladinho, né? Se a gente fizesse aqui, ó, opa. A gente fizesse aqui, ó lá, enroladinho aqui, ó. A gente tem um único cromossomo, tá bom? Não, então não é igual nas outras células que a gente estudou, que tem os cromossomos no X, né? Quando tá duplicado, tem vários cromossomos. Não, a bactéria tem um só. Ela tem um cromossomo só. Tá todo enrolado ali, misturado com o citoplasma, tá bom? Aquela bagunça que eu falei pra vocês. Uma célula desorganizada, certo? Então ela tem esse único cromossomo circular que tá aí misturado no citoplasma. O DNA bacteriano não está associado a proteínas histonas. Histonas. Professor, o que são proteínas histonas? São proteínas que servem para o DNA se enrolar. Então é como se fosse assim. Ó. Deixa eu fazer aqui o meu DNA de azul. Ó. A gente sabe que o DNA ele dá umas voltinhas assim, não dá? Né? Quem aí quiser ver depois procura aí. Ó. Tem um DNA. Mas ele dá essa voltinha por quê? Por que ele dá essa voltinha? Porque ele se enrola em umas proteínas, ó, que eu estou fazendo aqui de vermelho. Ó. E essas proteínas são chamadas de histonas. E aí ele vai enrolando nas proteínas e vai enrolando. Quando essa célula tiver num processo de divisão celular, mitose e meiose, aí vai formar aquele novelinho que a gente conhece, né? Enroladinho assim, ó. Né? Fazendo... Ficou feio, hein? Ó. Um X, né? Que a gente chama de cromossomo, tá? As bactérias não fazem cromossomos porque elas não têm proteína histona, então o DNA não enrola, tá bom? Certo? Bem simples de entender, tá bom? Apresentam pequenos filamentos duplos de DNA circular chamado de plasmídios, que eu acho que hoje é essencialmente importante. Cadê meu plasmídio? Gente, não tem plasmídio, não tem problema, eu faço. Eu crio um plasmídio aqui, ó, um DNA circular. É um fragmentozinho de DNA, né? Ficou ruim, vou fazer de novo. O plasmídio é um pedacinho de DNA, né, circular, tá parecendo uma rosquinha aqui, né? Mas olha lá, ó, certo? Que ele se desprendeu daquele DNA grande, enrolado que tá ali. Então o que acontece? Ele tem esse DNA circular. Fica interessante falar desse plasmídio, é importante esse plasmídio, né? Tem muitas coisas associadas aos plasmídios hoje, a gente fala mais para frente. Algumas bactérias, né, podem ter o que a gente chama de parede celular, né? Olha aqui, se a gente pegar aqui nesse desenho, a gente tem uma parede aqui, ó. Aqui, ó. Tudo isso aqui é parede, ó. Ó, a grossura dessa parede, certo? Para que serve uma parede, gente? Para quê? Para que a bactéria tem uma parede? Né? Isso para proteção. Ela vai ter uma proteção em relação ao meio ambiente. Ela é uma célula só. Ela não tem muitos argumentos de defesa. Então ela tem uma parede. E essa parede ela é formada por peptídeo. Ó, peptídeo. Ó, opa, vamos deixar isso aqui mais suave. Ó, peptídeo e glicano. O que é um peptídeo glicano? Peptídeo, proteína. Glicano, carboidrato. Então, é uma associação de proteínas com carboidratos que formam uma parede espessa chamada de parede celular. Tá bom? A gente acha parede celular também nas plantas, nas algas, só que ela é de celulose, que é um carboidrato. A gente também acha parede celular nos fungos, só que é quitina, que é um outro carboidrato, né, polissacarídeo. E a gente acha parede celular de peptidoglicano nas bactérias, tá bom? Dependendo da espessura dessa parede, mais proteção ela tem, mais resistência ela tem, mais difícil de matar. Aí vai entrar o assunto de antibióticos que a gente fala na próxima aula, tá bom? As bactérias, elas podem também formar o que a gente chama de endósporos, que a gente vai falar já já, que é como se fosse ela entrar no estado
de hibernação, ela vai ficar bem reduzida, quase morta, né, num ambiente que está hostil para ela. Se um dia esse ambiente voltar a ficar bom para ela, né, e ela estiver viva até lá, ela volta ao seu estado original e vai se reproduzir, tá bom? É por isso que alguns ambientes têm que ficar isolados por um tempo, né, para ver se essas bactérias morrem, tá bom? Certo? Então, aparentemente está tudo limpinho, não tem nada ali, mas elas estão adormecidas, formado de endósporo. E algumas podem apresentar flagelos, tá bom, pessoal? Aqui, ó, os flagelos que a gente associa tanto aí com os espermatozoides, né, que tem flagelos, bactérias também, algumas podem ter flagelos. Para que flagelos? Mesma utilização, né, que é a sua movimentação no lugar, tá bom? Então, flagelos, nem todas têm flagelos. O importante é que nos flagelos de células animais, eles são a formação e a movimentação, né, tudo é coordenado pelos centríolos. Só que bactérias a gente viu que só tem ribossomos, não tem centríolos, tá? Então, ó, não são centríolos que coordenam isso aqui. Certo? Ok? Vamos progredir então? Joia. A gente tem diversos tipos de bactérias, né? A gente vai falar de diversas classificações de bactérias agora, né? Quanto à forma, quanto ao metabolismo, quanto à forma de reprodução. Então vamos lá. Quanto à forma, a gente tem diversas bactérias, né? Diversos tipos. A gente tem as mais simples, que são formatos esféricos, não chamados de cocos, né? Então, a gente tem as bactérias dessa forma. A gente tem a chamada de streptococcus, é quando forma, por exemplo, um colarzinho de pérolas, né? Elas ficam todas ligadinhas aqui, ó. Diplococcus, duas, certo? Ficam juntinhas aqui, né? Formando essa estrutura, tá bom? E a gente tem o Staphylococcus, que é quando forma algo parecido com uma mora, um cacho de uva, tá? Então fica parecendo um cachinho aí, ó, certo? Então fica dessa forma, tá bom? Aqui tem outras estruturas, né? São iguais, ó, pra gente ver um pouquinho maior, tá bom? Então tem diversas bactérias. Então a gente tem, por exemplo, uma bactéria aqui do Staphylococcus, que é chamada de Staphylococcus aureus, né? Que é uma bactéria importante, né? Causa infecção, causa problemas respiratórios, pneumonia, né? Diversos aí. Então, muitas vezes o nome da forma também está no nome da bactéria, né? Tá bom? Então, a gente tem também aqui, ó, com os flagelos na ponta, ó, em forma de espirilos, bacilos, que são formatos de elipse, ó, parece um comprimidinho, né? Parece um remedinho. Então, olha lá, os bacilos, olha aqui, ó, né? Alguns com flagelos e tudo mais, tá bom? E a gente, deixa eu ver qual que eu não falei aqui. Tem uma que é toda enroladinha, parece um espiral, né? Formato de espiroqueta. E a gente tem os vibriões, que são esses aqui, ó. Parece uma meia luazinha, né? Meio curvadinha, tá bom? A gente tem, por exemplo, a bactéria causadora da cólera, né? Que é o Vibrio cholerae, que é dessa forma aí, tá bom? Então a gente tem várias formas de bactérias que a gente pode visualizar. Claro que isso é visualizado no microscópio, né? Depois de pegar, de cultivar essa bactéria, de colocar essa bactéria num lugar para ver o crescimento, leva no microscópio, passa um corante para a gente ver as cores, porque a maioria das bactérias são incolores, então não vê bem no microscópio, tá bom? Aqui a gente tem imagens de microscopia, muitas delas coloridas em softwares, né, em programas de computador. Então aqui a gente tem lá o formato de... Ficou feio, hein, amarelo, hein? Vamos de azul, ó, aqui, ó, formato lá, né, os esféricos, cocos aqui, que a gente tem também, né, que a gente já tem, ó, os diplococos, né, juntos, né, colocados, formas de bacilos, né, que a gente está vendo aqui, né, várias formas aí. Quando a gente olha no microscópio, aqueles mais comuns, a gente geralmente vê isso aqui, ó, isso aqui, essa visão que a gente tem, tá bom? Essas visões maiores aqui são microscópios especiais. Depois a imagem ela é tratada com software para ficar bonitinho, assim, para a gente ver 3D legal, tá bom? Bactérias. Tem muitos tipos, hein, gente? Tá bom. Agora aqui a gente tem umas imagens, olha só, trazendo para você imagens nas placas, né? Esses vidros que a gente chama de placa de Petri. O que acontece aqui? Tem um meio de cultura aqui dentro, né? Que parece uma gelatina. Essa gelatina, esse meio de cultura, ele tem nutrientes para as bactérias.
Por quê? Quando eu passo uma amostra ali, então, por exemplo, eu pego um cotonete, passo aqui no meu ouvido, na garganta, na minha mão, no dinheiro, no celular que você está vendo essa aula, eu pego isso aí, eu vou e passo suavemente em cima do meio de cultura, porque eu estou transferindo as bactérias desse lugar que eu quero fazer um teste para lá. Só que as bactérias são poucas, invisíveis a olho nu, e quando eu coloco no meio de cultura, o que elas vão ter ali? Nutriente à vontade. Elas vão começar a crescer, vão se reproduzir, até chegar o momento que vai formar essas unidades que a gente chama de colônias. Então a gente tem colônias aqui, ó, lá, certo? Diversas colônias, cada bolinha dessa é uma colônia aqui, colônias, etc. Tá bom? Agora eu posso abrir isso aqui, pego uma colônia dessa, passo numa lâmina e vejo no microscópio que tipo de bactéria que é. Além do que, eu posso usar o meio de cultura ser seletivo. Eu posso colocar um meio de cultura, por exemplo, que ele favorece uma ou outra bactéria. Eu quero saber se o meio de cultura tem uma bactéria X. Então eu vou pôr um meio de cultura que só as bactérias X sobrevivem ali. Então, se forma a colônia, eu sei que é aquela bactéria. Então tem testes mais rápidos para ver isso. Tem testes bioquímicos que também mudam a forma, mudam a cor do meio de cultura, né, e tudo mais, que é uma coisa assim que a gente observa mais em aulas de microbiologia, né, de ensino superior, tá bom? Quem for seguir nessa área aí vai trabalhar bastante com isso, é bem legal, tá bom? Aqui do lado, antes de mudar o slide, só para mostrar para vocês, por exemplo, aqui está mostrando, ó, como que é a cultura, como que é no microscópio, ó, como que é a cultura, como que é no microscópio. Certo? Como que é a cultura, como que é no microscópio. Então dá pra gente ter uma grande ideia do que a gente vê no dia a dia lá, tá bom? Prosseguindo. Bactérias e o homem. É uma relação, né, que é muito discutida. Tem gente que tem pânico de bactérias. Tem gente que fala assim, bactéria, parece que é barata, né? Pânico, doido, ai meu Deus, é uma barata, é uma bactéria e tal. Bactérias têm, para o espanto, olha aqui, ó, são amigas. Sem bactérias, gente, ó, estava todo mundo morto, tá? Nós estávamos todos mortos, viu, gente? As bactérias são amigas, a gente precisa das bactérias, tá? Bactérias fazem parte da vida humana. Sem bactérias não tem como ter vida, tá bom? A maior parte das bactérias são, olha lá, inofensivas, não fazem mal nenhum. E além de não fazer mal para você nem para mim, elas fazem coisas úteis, tá? Faz mais coisa útil que tem muita gente por aí, inclusive, tá bom? Então tem bastante ações, bastante importância sobre as bactérias. A gente fica só dando notícia ruim, porque o tétano, meu Deus do céu, por causa da cólera, a pneumonia, não sei o que lá, gonorreia, babá, mas a gente esquece que tem a parte boa, né? É aquela coisa que a gente às vezes fala, né? Notícia boa não dá ibope, né? Mas bactérias são boas, tá bom? Olha só, pessoal, no nosso organismo, se a gente fosse analisar, a gente tem várias áreas que tem uma grande quantidade de bactérias, tá bom? E aqui a gente tem uma escalinha lá, números aproximados de espécies de micro-organismos, principalmente de bactérias, tá bom? Algumas bactérias são de ambiente oleoso, como o cabelo, a testa, as mãos, né? Então é um ambiente oleoso, algumas de ambiente seco e algumas de ambiente úmido. Então a gente tem bactérias para tudo quanto é meio, né? Então nosso organismo, gente, é um ambiente extremamente propício para bactérias, tá bom? Então a gente tem nos pés, no bumbum, né? Na cabeça, na boca, então tudo quanto é lugar, tá bom? Alguns lugares tem mais que os outros, né? Talvez não tenha uma limpeza muito contínua, né? Daí a importância da gente tomar um bom banho, tá bom? Só que olha só, tem uma informação que eu quero trabalhar agora nesse slide, que é o seguinte: combater bactérias boas abre espaço para o desenvolvimento de bactérias más, ruins, danosas, né? Como eu falei, as bactérias são amigas, mas tem umas que são inimigas. E aí o que acontece? É uma questão de lógica. Se as bactérias boas estão ali, vivendo bem, em harmonia, todo mundo tranquilo, né, de boa, relax, aí acontece uma catástrofe e manda embora as bactérias boas de lá, ficam pouquinhas bactérias, o espaço está desocupado. Aí aquela bactéria mal, aquela que causa um problema, uma doença,
que causam, né, uma ferida, que causam uma cárie nos dentes, né, diversas. Ela vai ter espaço. A competição pelos nutrientes, a competição pelos recursos agora está muito baixa. Antes eu tinha bactérias boas. Quando uma bactéria ruim chegava aqui, todo mundo brigando por causa de comida, aquele negócio todo, ela tinha que ter uma forma de competir muito grande. Agora, a quantidade de bactérias diminuiu, né, porque eu usei um antisséptico que não precisava, né, usei sabonete antisséptico, enxaguante antisséptico, shampoo antisséptico, perfume antisséptico, sei lá o que mais, tênis deve ter, né, tudo, né, porque, como eu disse, as pessoas têm pânico, né, de bactérias e doenças, então eles vão criando diversos produtos que tem. Só que eu usei isso simplesmente sem necessidade, né? Então o que acontece? Eu estou dando oportunidade para bactérias ruins se instalarem ali. Isso é muito negativo, tá bom? Se eu tenho bactérias que podem fazer o combate sozinhas para mim, por que eu vou ficar destruindo elas? Então é onde a gente tem que ter a noção de que bactérias são boas, são amigas, tá bom? Tomar cuidado com isso aí. Então, eu já vi, por exemplo, enxaguante bucal todo dia, de manhã, não sei o que, para um hálito e não sei o que lá. Bom, se você não tem nenhum problema bucal, se você, né, não está passando por nenhum tratamento, alguma coisa que não foi indicado para o dentista, não tem para que usar isso, tá? Então, você está causando ali na sua boca, né, mortalidade alta das bactérias e você está deixando espaço para as ruins atuarem, inclusive causarem problemas no futuro, tá bom? Quem tiver aí dúvida, depois pergunta o dentista lá e vê o que ele fala, tá bom? Progredindo aqui. Opa. Então vamos lá. Outra ação das bactérias importante, que às vezes aparece muito em questões de ecologia, são que elas são decompositoras, junto com os fungos. Olha aqui, ó. Imagine, eu falo muito para meus alunos, imagine um mundo sem decompositores, né? Imagina, passa aí na sua cabeça um mundo sem decompositores. Como é que seria? Que é tanto ser vivo, morto, acumulado, né? Como é que faz? Quem faz decomposição? Então, as bactérias, elas são decompositoras porque elas atuam justamente aqui, ó, fazendo um ciclo. É aquilo que morreu voltando para o solo. Então, esse peixe está morto. As bactérias, fungos vão atuando aqui. Nutrientes, sais minerais, outras substâncias vão ficar disponíveis aqui no solo. Aí vai vir a água, ar, tudo, e esses nutrientes voltam a estar disponíveis na natureza, né? E aí vem aquela famosa frase, nada se cria, tudo se transforma. Então, quem que faz a transformação, né, de voltar esses nutrientes para o meio ambiente são os decompositores, tá bom? Isso é muito importante. Além do que, a gente tem bactérias que também participam em ciclos, né, dos nutrientes, acho que está aqui nesse slide lá, bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio, tá bom? Ciclo do nitrogênio. Esse ciclo é muito importante. Por quê? O nitrogênio, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. Por que o nitrogênio ele é importante, pessoal? O nitrogênio ele é importante porque ele vai entrar na formação de ácidos. Espera aí que está um pouquinho grande, vamos diminuir aqui, ó. O nitrogênio ele é importante na formação de ácidos nucleicos. Então a gente vai falar de DNA e RNA. Tá bom? E também ele é importante na formação de aminoácidos, tá? Esses aminoácidos que vão lá na frente formar o quê? Proteínas, tá bom? Então agora olha só, imagine o mundo, eu não falei que as bactérias a gente depende delas para viver? Imagine um mundo sem DNA e um mundo sem proteína. Tem vida, gente? O que vocês acham? Não. Né? Não tem vida. E de onde que vem, né, esse material aqui? O DNA, RNA, proteínas. Essa formação inicial, essas moléculas aqui, são formadas aqui nas plantas, pessoal. Ó. Elas são produtores, certo? Só que para produzir DNA e RNA, eu preciso de nitrogênio. Ó, nitrogênio para produzir isso aqui. Ó. Sem nitrogênio não tem. E nós não temos capacidade de absorver o nitrogênio do ar, né? É o gás mais abundante da atmosfera, mas a gente não absorve o nitrogênio naturalmente nos pulmões. De onde que vem o nitrogênio para nós? Vem através da cadeia alimentar. E quem é a base da cadeia alimentar? As plantas e as algas, tá?
Então, o que permite esses seres vivos, plantas e algas, né, especialmente as plantas, no nosso caso, a absorção do nitrogênio? Bactérias, tá bom? Bactérias que estão no solo, aqui ó. O que essas bactérias fazem? Elas pegam o nitrogênio da atmosfera e elas fixam esse nitrogênio, transformando em outros produtos, como é o caso da formação da amônia e dos nitratos. E aí esse nitrogênio, né, então vai ser absorvido pelas plantas aqui, ó. Tá aqui, ó, certo? Através das raízes. Quando a gente pega aqui, ó, olha aqui, dá um zoom aqui para vocês, essa planta aqui, ó, a gente vê nas raízes dela esses nódulos, esses carocinhos aqui, ó, certo? O que são esses nódulos? São aglomerações de bactérias. São bactérias que estão fazendo justamente um processo de transformação do nitrogênio em nitrato. Né? A planta absorve, usa como matéria-prima para a produção de ácidos nucleicos e proteínas, e aí, bingo, cadeia alimentar e a vida vai embora, certo? Ok? Muito bem, isso é uma relação inclusive mutualística, né? Quem já é da área de ecologia sabe que as plantas dependem disso, e as plantas que mais fazem associações com esse tipo de bactérias são são plantas leguminosas, tá? Como por exemplo o feijão, a soja, tá bom, pessoal? Então importante, certo? Até é uma forma de adubar naturalmente o solo, né? É por isso que acontece, por exemplo, o seguinte, eu tenho uma lavoura de soja, né? Essa soja, ela naturalmente é uma leguminosa, faz com que haja uma grande quantidade de nitrogênio no solo, e quando eu colho a soja, o solo está propício para plantar uma outra cultura ali. Não é o momento da soja, né, por causa do ciclo, da época do ano, mas aí que o pessoal já vem? Planta o milho, né? O milho logo em cima, porque aí já vai intercalando soja com milho ou com sorgo, né? São atividades comuns aí do setor agrícola, tá bom? Do agronegócio. Ok? Quem é da área de agronomia aí, quem quer agronomia aí, galera, vai usar bastante, tá bom? Essa é a informação. Continuando. Produção de alimentos. Bactérias também são importantes. Olha só, você com certeza está aí em sua casa ou algum outro lugar vendo esse vídeo, você já consumiu Danone, e aqui iogurte, requeijão, queijo, vinagre, né? Todos esses elementos aqui, ó, as bactérias participam no processo de produção industrial, na sua casa, se você quiser fazer também, né? Tem receita aí caseira, hoje dá para pegar aí, tá? Elas fazem fermentação, essas bactérias, e aí elas transformam carboidratos em outros compostos, né? O ácido lático, o ácido acético, que são utilizados para produzir isso. Então o leite transforma em Danone, iogurte, requeijão, blá blá blá, várias coisas aí. Sem as bactérias, né, a gente não teria isso. Claro que hoje existe um processo industrializado que não usa bactérias mais, mas isso foi graças a elas, tá bom? Ok. O que mais? Flora intestinal. Aqui a gente tem uma coisa importante para falar para vocês, principalmente para as meninas. Atenção aí, hein, meninas? É agora, hein? Olha só, a flora bacteriana, né, são formadas aí por centenas de espécies de bactérias que vivem no nosso intestino, tá bom, pessoal? No intestino delgado, no intestino grosso, tá bom? Então, olha aí, quando a gente tem o alimento passando aqui, as bactérias utilizam, né, esse alimento como fonte de energia para elas. Só que, ao mesmo tempo, elas ajudam no processo de digestão, tá bom? Elas ajudam no processo de digestão desses alimentos e também produzem algumas substâncias que são úteis para nós, tá bom? São úteis. Então, essa flora bacteriana ela é muito importante. Quando a pessoa toma algum tipo de medicação que, né, é principalmente laxante, que é para a pessoa, né, evacuar, né, rapidamente, porque está tô com o ventre inchado, prisão de ventre, tal. O que acontece? A gente perde muito dessas bactérias e aí a gente também tem as ações delas diminuídas no nosso organismo, tá? Então tem que tomar cuidado. Quando a pessoa tem, por exemplo, uma infecção intestinal ou uma intoxicação alimentar, tem diarreia muito forte, né, por algum tempo, um médico que for um bom médico, ele também vai
analisar o caso, inclusive vai receitar para você uns comprimidinhos que vêm com milhares de bactérias para você repor sua flora intestinal, porque isso é importante, tá? Certo? Então, olha lá, elas fermentam carboidratos, principalmente como fonte de alimento, daí produzem gases, de onde vem o pum, tá bom? Então, quem come mais carboidrato geralmente faz mais pum, tá bom? Elas produzem vitaminas B e vitaminas K, que isso também é absorvido por nós, é muito bom. Então, vitamina B é um complexo, né? E vitaminas K é importante, tá bom? Tem uma média de 300 a 1000 espécies que vivem no intestino e olha só, mais ou menos 60% da massa fecal, ou seja, né, do cocô, é formado de bactérias, gente, é muita coisa. Agora, falou, professor, o que você fala importante para as meninas, né? Aqui na flora intestinal a gente encontra algumas bactérias que metabolizam uma grande parte de compostos que estão presentes nas pílulas anticoncepcionais. Então, deixa eu explicar isso aqui porque eu acho importante. Se a mulher, né, a menina, a mulher, etc., faz o uso da pílula anticoncepcional com o objetivo, né, de não ovular, ou seja, não como método contraceptivo, tem que ficar de olho nisso aqui. Por quê? Quando ela ingere a pílula, né, uma parte dessa pílula, né, claro, ela vai se dissolver, então alguns compostos já são absorvidos diretamente, né, vão para a corrente sanguínea e vão ser metabolizados no fígado. E uma outra parte vai ser metabolizada por essas bactérias primeiro e depois são absorvidas. Se a quantidade de bactérias estiver muito diminuída, a eficácia da absorção daquela pílula anticoncepcional diminui. E aí o que acontece? Pode desencadear nela um processo, né, do start do ciclo menstrual, inclusive para ovulação, tá bom? Aí é onde surge muitas vezes aquela situação assim, a minha prima, ela engravidou tomando a pílula, essas pílulas são uma mentira, que não sei o que. Só que o que acontece? A prima foi para a praia, foi para o clube, foi não sei aonde, tomou um laxante para dar uma diminuída, para ficar com um corpinho, ou às vezes comeu alguma coisa que deu diarreia, tava aí com um problema, e aí o que acontece? Durante esse efeito aí, da diarreia e tudo, a absorção foi pequena e desencadeou o ciclo. Então tem que tomar cuidado, viu, pessoal? Aí, senão haverá chances de gravidez, tá bom? Então cuidado com isso. Então olha aí, meninas, as bactérias são boas, tá bom? São boas, então cuidado, tá? Lembrando aí, para métodos contraceptivos, né, quem faz uso da pílula não pode abrir mão do uso da camisinha, tá bom? Principalmente combinando método físico com químico, as chances de gravidez diminuem bastante, mas com certeza a camisinha é o único método para evitar a progressão, né, o contágio de DSTs. Ok, deu um assunto aí paralelo, mas faz parte, né, gente? Não pode ignorar, tá bom? Morfologia de bactérias, a gente já falou de muita coisa, então aqui ficou fácil, olha lá. As bactérias têm uma cápsula, né, que envolve ela aqui, protegendo ela, tá bom? Isso com certeza é importante e também ajuda na adesão, né? Aderir onde ela precisa, certo? Protege contra desidratação, contra choques mecânicos. Então essa cápsula que ela é envolta aqui, envolve a bactéria, tá ok? Outras estruturas aqui que a gente vai passando, né? Fímbrias. As fímbrias são esses pelinhozinhos que a gente está vendo aqui, que são projeções do citoplasma, tá bom? Então ele projeta a membrana aqui e aí o que acontece? Essas fímbrias, deixa eu voltar aqui. Essas fímbrias, elas ajudam a aderir, elas ajudam a absorver substâncias, né? Alimentos, principalmente para essa célula, tá bom? Então são esses pelinhos aqui, a gente chama de fímbrias, tá bom? Toda bactéria tem fímbrias? Não, tá? Mas podem algumas ter, certo? Ok, passando aqui. As bactérias, elas podem fazer uns canais de comunicação entre elas, olha aqui, em que tem fímbrias especializadas, olha só, e elas conectam umas com as outras, olha aí. A gente chama essa fímbria longa, que se conecta uma bactéria com a outra, a gente chama ela de pile,
pilissexual. Por que ela é chamada de pilissexual? Porque ela permite que através dessa ponte aqui, ó, exista uma troca de material genético entre essas bactérias. Mas, professor, como que vai ter uma troca de material genético entre elas? Porque existe o tal do plasmídio, tá bom? O plasmídio, que é um DNA circular bem pequenininho aqui, ó, tá bom? Então, o plasmídio pode passar de uma para outra. E aí, havendo troca genética, né, eu vou aumentar a variabilidade genética, tá bom? Isso, com certeza, é bom, né? Variabilidade genética é ótimo para a espécie, tá bom? Para nós pode ser ruim, porque pode surgir uma bactéria resistente a uma doença ali, mas para a bactéria é maravilhoso, tá bom? Continuando, né? Podem ter flagelos, aí tem vários tipos de flagelos, ó, tem uniflagelo, né? Biflagelada, multiflagelada, né? De todos os jeitos aí, tá bom? O flagelo é bastante variável entre as bactérias, né? E como eu já havia dito, não provém de centríolo, tá bom? Para que serve o flagelo? Principalmente para deslocamento, aí, movimentação, tá bom? Então, sem muita dificuldade aqui nos flagelos, tá bom? Bom, essa aqui talvez é uma partezinha um pouquinho mais complicada, mas as bactérias têm a parede celular, que a gente já viu, formada por peptidoglicanos, né? Esses peptidoglicanos, eles são importantes para dar proteção para a célula. Então, olha só, as bactérias, elas foram divididas em dois grandes grupos, que nós chamamos de gram-positivos e gram-negativos. Professor, o que é isso? O teste de Gram, né, ele é realizado para identificar o tipo de parede celular que uma bactéria tem. Aí, dependendo da parede celular, eu vou saber da resistência dessa bactéria, não é verdade? Por exemplo, se eu chego numa casa e eu vejo, não, essa casa aqui ela é formada de bambu, as paredes dela. E eu do lado eu tenho uma casa que é formada de tijolo e cimento. Qual casa é mais resistente? Né? Parece aquela história dos 3 porquinhos, é mais ou menos isso, certo? Se a bactéria tem uma parede mais grossa, mais espessa, opa, então essa bactéria ela não é qualquer coisa que destrói ela. Agora, se ela tem uma parede mais simples, uma parede mais fácil de destruir, então eu não preciso também usar, né, todas as armas para destruir. Ou seja, para eu derrubar uma casinha de bambu, eu não preciso vir com uma reta escavadeira, certo? Eu posso simplesmente pegar ali uns martelos, um serrote, umas coisas ali e acabou. Agora, para eu destruir uma casa de tijolo, cimento, aí não adianta eu vir com um martelinho, né? Tem que vir com mais potência. Por que isso é importante? Porque eu vou, no caso, né, se a gente vai para a área médica, eu não preciso tratar uma determinada doença causada por uma bactéria com os antibióticos mais fortes que tem. Depende da bactéria, então eu preciso conhecer meu inimigo. Se eu tenho uma pessoa que está doente e ela tem uma determinada doença causada por uma bactéria e a parede bacteriana dela é simples, opa, então eu posso usar medicações, antibióticos mais simples, tá? Claro que isso fica a cargo do médico, ver qual que é o antibiótico que vai administrar para o paciente, a dosagem e o tempo. Agora, se eu faço um teste e eu vejo que essa parede ela é espessa, é grossa, então eu preciso de atacar isso com uma medicação mais forte, porque senão o paciente não vai melhorar, pode até evoluir para a morte, né? Vamos entender mais um pouquinho da bactéria. Olha lá. Veja bem, a bactéria pode ter uma parede gram-negativa. O que é uma parede gram-negativa? Olha lá, quando a gente tem a membrana e tem uma camada de peptidoglicanos, tá bom? E a parede gram, essa é a positiva. Quando é a gram-negativa, olha só, ela tem uma membrana, uma camada de parede, né? O que vai ter outra membrana em volta, olha só. Então tem uma camada mais espessa. E aí o que vai acontecer? Onde que entra a questão da coloração de Gram aqui? Por que fica diferente? É o seguinte, deixa eu passar aqui para vocês verem. A gente vai usar uns corantes à base de iodo nas bactérias, né? E elas vão ficar coradas de púrpura, então vai ficar a cor avermelhada, tá bom? Porque o iodo, ele impregna, ele cola na parede celular. Então olha aqui, vamos usar o vermelho. Joguei iodo aqui, joguei iodo aqui. Certo? O que vai acontecer? Se o iodo vai se ligar à camada de peptidoglicano, olha lá o que vai acontecer.
A bactéria vai ser gram-positiva porque ela vai ficar colorida. Então ela é positiva, né? Aqui, ó, ela é positiva para a coloração. A coloração deu certo, é um positivo. Agora aqui, ó, ela vai ficar negativa. Por quê? Porque o iolo não entra em contato com a parede. Eu tenho uma membrana envolvendo ela aqui. Então tem uma camada dupla protetora, certo? Por isso que ela é negativa. Ela vai ficar, né, sem corante, tá bom? Ela não vai conseguir, o corante não consegue atravessar essa membrana. E aí o que vai acontecer? Quando houver as etapas aqui, ó, elas vão ficar com cores diferentes. Olha lá. A solução descolorante é aplicada. Então eu vou lavar isso aqui. Se elas ficarem vermelhadas, é gram-positivo, ficou colorido. Se elas ficarem, né, de cor geralmente azulada, roxa, né, sem ser o púrpura, elas são gram-negativas. E aí dá para saber que tipo de bactéria que você está enfrentando, que tipo de antibiótico que vai usar, tá bom? Continuando na morfologia. Então, as células procarióticas, né, que as bactérias também têm a membrana bicamada lipídica, mesma situação, proteção, transporte de nutrientes, também algumas proteínas e enzimas que fazem síntese, né, da parede celular, no caso da parede aqui dos peptidoglicanos, secreção de enzimas digestivas, realização da respiração celular. Muitos alunos me perguntam, né, mais para frente, falam assim, professor, a célula não tem mitocôndria, como que ela usa oxigênio, se não tem mitocôndria? Ela faz respiração celular por reações enzimáticas na membrana plasmática, tá bom? Então, realmente, ela não tem mitocôndria, mas ela usa oxigênio, bactérias aeróbicas, que a gente vai falar já já pro finalzinho da aula, tá bom? Continuando aqui, elas também servem para ancorar os flagelos, as fímbrias ficam ligadas a ela, e armazenam pigmentos, tá bom? No caso, por exemplo, das cianobactérias, que fazem fotossíntese, então elas recebem a luz na membrana e ali desencadeia o processo de recebimento dos fótons e aí um processo, né, de energético, né, fotossíntese, ok? Progredindo aqui, o citoplasma a gente já viu, né? Plasmídio, tá aqui é o DNA circulante, DNA em nucleóide, ou seja, não tem cromossomo, está misturado aqui no citoplasma, e ribossomos, tá? Nada de novo. O nucleóide, que é essa região onde tem o cromossomo, ó, não tem estonas, certo? Não tem núcleos e não tem carioteca. Não esqueçam disso, é uma bactéria, e se é uma bactéria, é procarionte sem núcleo, tá bom? Plasmídio, estava esperando chegar aqui no plasmídio, ó. Plasmídio, olha aqui, ó. Ele é circular, tá bom? Pequenininho, tá bom? Aliás, estatical, ó, plasmídio, perdão. Aqui, ó. Pra mim a tela tá invertida aqui. Plasmídio, aqui, ó, certo? Então aqui a gente tem o DNA principal e aqui tem o plasmídio. Aqui tá um zoom, né, mostrando um pedacinho do DNA circular, tá bom? Principais funções do plasmídio, ó, apresentam genes que conferem resistência a diversos antibióticos. Olha aqui, ó, a importância, né? Ou seja, um caso, né, de saúde aqui, ó. Possuem genes responsáveis por sintetizar toxinas, que geralmente é o que causam problemas nas infecções bacterianas, e apresentam genes que codificam, né, aqui, ó, né, a degradação de carboidratos, né? Ou seja, alguns tipos de genes aqui foram encontrados que conseguem produzir enzimas que destroem substâncias que são para nós problematizadas. Então, lá, elas conseguem digerir, destruir o tolueno, que é um poluente forte, e hidrocarbonetos de petróleo. Então, de onde que veio uma ideia? É o seguinte, existem algumas bactérias que elas digerem o petróleo. Então, derramou petróleo lá, né, forma aquela camada de petróleo, existe uma tecnologia que eu pego as bactérias e jogo lá. Essas bactérias vão decompor o petróleo e o impacto ambiental vai ser menor. Isso é chamado de biorremediação, tá bom? Toda vez que você vê algum ser vivo atuando contra um impacto ambiental poluente, a gente chama de biorremediação, tá? E bactérias fazem parte disso, né? Podem ser utilizadas nesse processo aí, tá bom? Bom, nosso tempo tá correndo aqui, vamos, né, já finalizando, tá bom? Endósporo, eu sei que teve muita gente que ficou curiosa com endósporo, ou seja, a célula ficar
em um estado quase de hibernação. O que acontece lá? Que a gente tem aqui uma célula que está comum, ó, aí vem um momento em que está, por exemplo, com um ambiente está bem seco, não tem umidade. O que acontece? Ela fica no estágio reduzido, olha aqui, ó. Mas se tiver algum momento que for favorável, ela vai voltar ao seu estágio normal, tá bom? E aí o que acontece? Ela vai se multiplicar, vai se reproduzir e vai colonizar aquele ambiente, ok? Bactérias quanto ao processo de respiração. As bactérias podem ser aeróbicas. O que é uma bactéria aeróbica? Que consomem oxigênio, ó. Especialmente, elas precisam de oxigênio para sobreviver. Sem oxigênio, elas morrem. Algumas bactérias já não necessitam de oxigênio, elas são anaeróbicas, ou seja, elas conseguem viver sem oxigênio. E das anaeróbicas, a gente tem duas formas. A gente tem as anaeróbicas estritas. O que é falar que ela é estrita? É a mesma coisa de falar que elas são obrigatórias, certo? Ou seja, ela não consegue viver na presença do oxigênio. Ela é obrigatoriamente anaeróbica. Por exemplo, aqui a bactéria causadora do tétano, tá bom? Por isso que ela esconde atrás do ferro, na tal da ferrugem. Porque como o ferro reage com o oxigênio, né, na reação oxidativa, ele causa uma camada logo atrás, né, claro que isso é microscópico, em que protege do oxigênio. Então a bactéria ali, ela tem um lugar que ela vive bem, porque o oxigênio não chega lá. Tá bom? Por isso que é aquele negócio, o prego enferrujado, não sei o que lá, cuidado, menino, vai ter tétano. Então é um local que essa bactéria gosta de viver. E nós temos algumas bactérias que são anaeróbicas facultativas. O que significa isso? Que se ela tiver na presença de oxigênio, ela vai fazer respiração. Se ela não tiver oxigênio, ela faz fermentação, então ela vive bem em qualquer lugar, tá bom? Então isso é legal. Uma coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte: antigamente as pessoas, quando tinham algum tipo de ferimento, um corte, alguma coisa, as pessoas chegavam em casa, a mãe, a avó, a tia, o pai, pegava e jogava água oxigenada. E aí fazia aquele né, molho e tal, não sei o que, não, passa aí porque é bom para as bactérias. Por que fazia isso? Justamente para matar o que? Essas bactérias aqui, ó, causadoras do tétano, porque elas não sobrevivem ao oxigênio. Só que ao mesmo passo em que eu estou tirando, né, essas bactérias do jogo, eu estou dando oxigênio para quem? Para essas aqui, ó, tá bom? Por isso que a água oxigenada não é um antisséptico recomendado, porque ela seleciona, ou seja, ela destrói somente bactérias que são anaeróbicas estritas, tá bom? Então assim, para o combate ao tétano é legal. Então jogar água oxigenada pode ser bom, mas não somente ela. Aí tem outros antissépticos melhores aí para trabalhar com infecções bacterianas. Ok? A gente tem bactérias autótrofas, que eu já falei, já mencionei anteriormente, né? Vocês sabem que fazem fotossíntese ou que fazem quimiossíntese, tá bom? Elas conseguem fazer reações inorgânicas e obter energia, tá bom? E a gente tem a maioria das bactérias, grande parte são heterótrofas. Então, como eu acabei de falar, as que fazem respiração aeróbica ou que fazem fermentação, tá bom? Então existem esses tipos de bactérias, autótrofas e heterótrofas, tá bom? Para a gente ir para o nosso fim, as reproduções bacterianas. As bactérias podem se reproduzir de formas bem diferentes e que a gente vai encontrar muitas vezes só aqui, tá bom? Ela pode se reproduzir de forma assexuada ou de forma sexuada. O que está em jogo aqui? Eu já cansei de explicar isso e eu vou repetir aqui porque é importante. A reprodução assexuada não produz variabilidade genética. Essa é a definição, tá bom? Logo, assexuada, vai ter variabilidade genética. É isso que importa, tá bom? Se não tem variabilidade genética, os seres vivos vão ser iguais, eles vão ser clones. É assexuada, meus queridos, tá bom? E se ela tem variabilidade genética, de qualquer forma, não importa como, produzir uma variabilidade genética, por menor que ela seja, ela é sexuada. Então, tirem da mente de vocês, sexuada ou sexuada, não é porque tem o ato sexual, coito, não tem nada a ver, tá? O que importa é se tem ou não variabilidade genética. A reprodução assexuada, geralmente o indivíduo ele vai crescer e se dividir, tá bom?
Então ele vai fazer o processo de divisão, que a gente vai ver já já. Na reprodução sexuada tem que ter alguma coisa que vai trazer uma diferença genética, uma mutação, vai pegar o material genético do meio ambiente, vai trocar material genético com outro, vai produzir gameta, vai ter meiose, vai ter crossing over, alguma coisa vai fazer para ter genes novos ali, tá bom? O que importa é ter ou não variabilidade genética, por favor, não erre mais isso, tá bom? Progredindo aqui então, vamos lá. Ok, né? Deixa eu passar aqui já. Na reprodução bacteriana, lá, ó, do tipo assexuada, o que está acontecendo aqui? Olha aqui, o que está acontecendo aqui? No tipo assexuado, as bactérias geralmente se reproduzem por bipartição ou cisparidade, né? Que é um processo em que eu tenho uma célula, essa célula inicia, ela faz a duplicação do DNA das suas estruturas e depois ela se estrangula aqui, ó, e faz a divisão. Então agora eu tenho lá uma célula, duas células, tá bom? Essas duas vão virar 4, vão virar 8, vão virar 16 e aí vai exponencialmente, tá bom? Só que olha só, não tem variabilidade genética. Aqui não acontece crossing over, tá bom? Essas células são exatamente idênticas uma com a outra, são exatamente iguais, são clones. Por isso é uma reprodução assexuada. E tem muita gente que fala assim, ó, podemos afirmar que a bipartição é a mesma coisa de uma mitose? Não, certo? Por quê? Porque a mitose, eu preciso ter divisão de núcleo. Então mitose é uma coisa que só acontece em célula eucarionte, tá bom? Então lá, não. O termo mitose é relacionado à divisão de núcleo, tá bom? Então, procarionte não faz mitose, faz bipartição ou cisparidade, tá bom? Qual que é a grande desvantagem? É justamente não ter a variabilidade genética. Por que não ter variabilidade genética é ruim? Imagine que todos nós somos bactérias, né? Todos nós somos bactérias. E aí vem um antibiótico que caiu aqui, né? Por exemplo, um fungo está aqui e produziu penicilina. Caiu penicilina aqui. Eu não suporto penicilina, ela me mata. Se ela me mata, ela mata todo mundo. Entenderam? Então, variabilidade genética é importante, porque se a gente tem diferenças, eu morri de penicilina, eu sou uma bactéria e morri, mas esses outros aqui têm uma variedade diferente que elas são imunes, são resistentes à penicilina, então elas sobrevivem. E sobrevivendo, vão ter filhos resistentes iguais e aí garante a sobrevivência da espécie, tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, o caso do coronavírus, que a gente está aí. Imagina se todo mundo fosse suscetível à morte do coronavírus, não tivesse variedade. Morria todo mundo. Né? Só que não é o caso. Tem gente que rapidamente responde, tem um processo que faz com que a pessoa se cure. Então, isso vem graças ao quê? Variabilidade genética. Então, isso é importante para a manutenção da espécie. Tá bom? A reprodução assexuada ela só é vantajosa porque ela tem um gasto energético menor, porque não depende de outros fatores, e ela é rápida. Então, a célula tendo nutrientes, cresce, reproduz, então coloniza rapidamente o ambiente. Tá bom? É isso aí. Progredindo aqui para o nosso final, né? A vantagem é essa aí, ó, colonização de bactérias, de ambiente responsável, né, bem rápido. Ok. E as formas sexuadas, né, para a gente encerrar a nossa aula. A primeira forma sexuada é chamada de transdução. Então, na reprodução sexuada, o que a gente vai verificar? De onde veio a variabilidade genética? A transdução, ela é um processo que ocorre com a participação de um vírus, tá? Aqui, ó, um vírus. Aqui, no caso, está mostrando um bacteriófago, tá bom? O que acontece? Esse vírus, ele vai injetar um DNA viral aqui, ó. Olha lá, ó. E esse DNA do vírus, com o passar do tempo, ciclos, o que acontece? Ele passa a fazer parte do DNA da bactéria. Principalmente através do ciclo de reprodução lisogênico do vírus. O que acontece, então? Quando essa bactéria se reproduzir, agora ela não tem só o seu DNA original, ela tem uma parte do DNA do vírus. Opa! DNA é DNA, gene é gene. Se tem uma variação genética acontecendo aqui, então o que a gente tem? Uma reprodução sexuada, certo? Se é utilizando uma transdução, então ela é uma reprodução que usa o vírus aqui, tá? Reprodução sexuada, tá bom? O que muita gente tem usado aí na engenharia genética, né? Pega um vírus, inserta aqui dentro um gene que eu quero. Por exemplo, eu pego lá o famoso caso da
da insulina. Pega o gene humano da insulina, coloca num vírus, solta o vírus numa colônia de bactérias, o vírus inserta o gene da insulina, a bactéria passa a ter o gene da insulina, produz a insulina e aí, opa, eu tenho a insulina para combater diabetes, tá bom? Então, essa técnica, essa tecnologia da transdução é usada muito hoje nos tratamentos genéticos, certo? Próximo, a transformação. Esse aqui é o mais simples. O que acontece? Essa bactéria aqui, ó, morreu, certo? Foi destruída. Aí o que acontece? Os fragmentos de DNA que ela ficou solta aí no ambiente vão ser absorvidos por essa bactéria aqui. E aí, olha só o que aconteceu. Essa bactéria passa a ter um DNA, um fragmento novo. Opa, DNA novo, genes novos, variabilidade genética. Se tem variabilidade genética, reprodução sexuada. Fácil, né? E por fim, talvez uma das mais fáceis de entender, né? Por questões óbvias, é a reprodução por conjugação. Na reprodução por conjugação, o que acontece? Eu tenho uma bactéria aqui, né, que eu vou chamar essa bactéria aqui, por exemplo, de A. Então tá aqui, ó, bactéria A. E eu tenho aqui a bactéria B, certo? Então, beleza, as duas estão ali, papo vai, papo vem, tal, troca um WhatsApp, manda um negócio, tal, não sei o que lá, adiciona no Instagram, e aí elas vão se conhecendo e tal, chama pra sair, e vai, tal e coisa, tal e coisa. Aí o que acontece? Elas se aproximam, e no momento que elas se aproximam, vai ter aquela conexão que eu falei pra vocês lá no começo. Olha aqui, ó, a formação, por exemplo, de uma pile, né? Não precisa estar coladinho, pode ser através de uma pilha assim, ó. E aí o que acontece numa pilha? Né? Ou através de um processo em que tem uma fusão momentânea aqui entre elas. Tem uma troca. Olha só o que está acontecendo aqui. O plasmídio passando para cá, lá, ó. Ó o plasmídio passando para cá, aqui, ó. Agora eu tenho essa bactéria aqui, ela herdou geneticamente genes de outra bactéria. Então a gente tem uma variabilidade genética. E se tem variabilidade genética, é uma reprodução sexuada, que no caso é chamada de reprodução por conjugação. Então a gente tem aí reproduções sexuadas de bactérias. Temos transdução, quando é o vírus, injeta o DNA do vírus dentro da bactéria. Tem a transformação, que é quando a bactéria captura fragmentos de DNA que estão ali no ambiente. E tem a conjugação, que é quando as bactérias trocam material genético entre elas, tá bom? Ai, que aula, hein, gente? Então é isso aí, a gente chega ao nosso fim, tá bom? Muito obrigado, pessoal, vocês aí vendo essa aula, tá bom? Se inscrevam aí no canal, dá uma força aí, ok? E estudem, tá bom? Na próxima aula a gente fala sobre doenças bacterianas, bacterioses, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, forte abraço, até mais!